Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre medidas de dispersão. É a primeira parte desse assunto. Então a gente vai introduzir o conceito de medidas de dispersão, né, o que são as medidas de dispersão. Eu vou apresentar para vocês as principais medidas, as fórmulas, e vou inicialmente mostrar de uma forma um pouco mais intuitiva, através de alguns exemplos, o que são essas medidas de dispersão, para que elas servem e como que a gente analisa essas medidas. Então, as medidas de dispersão, basicamente, que elas medem, como já diz o nome, a dispersão. O que é isso? É a variabilidade do nosso conjunto de dados, dos valores observados, ao redor da média, em torno da média. Então, vamos dizer assim, a medida de dispersão é algo relativo, porque ela depende da média. Então, tudo que a gente vai calcular aqui, basicamente, depende do valor da média que você vai ter que calcular antes. As principais medidas de dispersão são essas quatro que vocês estão vendo, que é o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. A gente vai começar justamente com o desvio médio. Mas antes disso, eu quero dar, de forma intuitiva, lógico, passar para vocês o conceito de variabilidade. Então aqui vocês estão vendo três conjuntos de dados. Isso daqui podiam ser, sei lá, notas, nota não porque tem número alto, mas idades de pessoas, tá? E cada um desses três conjuntos possui 10 elementos amostrais, ou seja, eu entrevistei 10 pessoas, peguei as idades dessas 10 pessoas e depois eu reescrevi esse conjunto, esses dados coletados na forma de dados brutos, reescrevi na forma de ROL, ou seja, uma sequência não decrescente desses dados brutos. E aí eu tenho um N, que é um tamanho da amostra, um N igual a 10. São 10 elementos aqui dentro de cada um desses três conjuntos. E se a gente pegar esses 10 elementos, né, dentro de cada conjunto e puxar uma média, calcular uma média, vocês vão verificar que a média dos três conjuntos é igual a 9. Ou seja, se eu virasse para você e falasse o seguinte, ó, eu tenho um conjunto, só que eu não vou te mostrar quais são os números que eu tenho nesse conjunto. Eu tenho um conjunto, tem 10 números, e a média, se for idade, a idade média desses 10 valores é igual a 9. Você percebe que na sua cabeça você não consegue saber, sem olhar para os dados, como que os números desse conjunto se comportam. Ou seja, aqui no conjunto 1, a média deu 9, beleza. Só que olha para os números. Eu tenho 7, 8, 9, 10 e 11. Já no conjunto 2, a média também deu 9. Só que olha isso daqui, ó. 1, 2, vai até 17. Já no conjunto 3, olha que engraçado, todo mundo tem 9 anos. Então, se eu falasse para você, olha, eu tenho um conjunto de 10 elementos e a média é igual a 9, perceba que você não consegue, sem olhar para esse conjunto, tentar me dizer como que são esses valores, como que esses valores se comportam dentro desse conjunto. Ou seja, se eles estão aqui, ó, 7 a 11, quer dizer, pertinho do 9, ou estão oscilando muito, né, de 1 vai até 17, a média deu 9, mas oscila de 1 a 17. Ou aqui, em que todo mundo é igual a 9. Sem ver o conjunto, você não consegue me dizer, olhando só para a média, você não consegue me dizer o comportamento dos dados. Ou seja, é o que a gente diz, que a média, ela sozinha, ela não representa bem um conjunto de dados. E para a gente ter uma dimensão dessa oscilação desses valores, né, se oscila pouco, se oscila muito, ou se em relação à média os valores não oscilam, é que a gente vai trabalhar com as medidas de dispersão. Em termos de variabilidade, eu posso dizer para vocês que esse conjunto 1 é relativo isso, tá? Porque eu estou comparando um conjunto com o outro. Então, o conjunto 1 ele tem uma baixa variabilidade. Por quê? Porque em relação à média de 9, os valores oscilam um pouquinho, vai de 7 até 11.
Já no conjunto 2, a gente já tem uma variabilidade maior. Vamos dizer que a gente tem uma alta variabilidade desse conjunto de dados. Já no conjunto 3, a variabilidade é nula. Ou seja, não há variabilidade dos dados. Todos os valores em relação à média, eles são exatamente iguais. Esse é o conceito de variabilidade, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o conceito intuitivo de variabilidade, que basicamente se refere à primeira medida de dispersão que a gente vai ver, que é o desvio médio. O desvio médio, ele na prática é muito pouco utilizado. Basicamente, no dia a dia a gente não usa o desvio médio. Mas, para você entender melhor o conceito de variabilidade, o desvio médio é fantástico. Ele tem a fórmula dele é muito intuitiva, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então imagina que a gente tem esses 5 indivíduos com essas idades, tá? 20, 21, 25, 26, 28. A partir dessas idades eu posso calcular a idade média dessas pessoas. Ou seja, são 5 valores, soma esses 5 valores e divide por 5. Então você vai ter uma idade média aqui de 24 anos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reta real, com os valores aqui, 20, 21 até 28, e vou fazer o seguinte. A gente calculou a média. Então eu vou indicar aqui, com uma linha pontilhada, justamente essa média. Eu vou indicar o nosso x-barra, que é a média amostral, aqui através dessa linha pontilhada. Eu vou pegar esses números que a gente tem aqui, que são os nossos valores observados, e vou marcar com esses... Tá vendo que eu pus um solzinho colorido para cada valor? Eu vou pegar cada um desses valores e eu vou marcar nessa reta com esse solzinho aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O 20, eu marquei, a gente tem o 21, aqui no rol tem o 25, 26, 28. Tá aqui, ó, 25, 26, 28, marquei os 5 valores na reta, tá? Beleza, até aqui, muito fácil. Agora eu vou perguntar para vocês assim. Para cada valor, para cada solzinho, eu quero que você meça. Imagina que você vai pegar uma régua, tá? Imagina que aqui, imagina que essa linha aqui embaixo é como se fosse uma régua, tá? De 1 centímetro, tá? E eu vou te dar uma régua e vou falar assim, ó. Usando essa reguinha, eu quero que você meça a distância entre cada solzinho e essa linha pontilhada. Então, vamos começar com esse solzinho aqui. Qual que é a distância desse solzinho até essa linha pontilhada? Aí você vai pegar a tua reguinha, vai lá e mede. Quanto que vai dar? Vai dar uma distância igual a 1, né? Do 24 para o 25, como se fosse 1 centímetro, por exemplo. Tá? Aí a distância desse solzinho aqui até a linha pontilhada é igual a 2. A distância desse solzinho até a linha pontilhada é igual a 4. E eu vou fazer a mesma coisa para esse daqui. Do 21 até o 24, a distância vale 3. E esse daqui, a distância do 20 até o 24, a gente tem uma distância igual a 4. Certo? Então veja o seguinte. Essas distâncias, pela própria definição matemática de distância, o que é uma distância? É uma medida não negativa. Ou seja, não existe distâncias negativas. É que nem você pegar a régua. Se você pegar a régua e medisse, por exemplo, vamos supor que você vai medir, só para vocês entenderem a brincadeira, você vai medir daqui até aqui, tá? Você vai fazer essa medida. Nesse sentido aqui, ó, daqui para cá. Aí, de repente, uma outra pessoa vira a régua de ponta cabeça e mede daqui para cá. A régua vai, porque você deixou a régua de ponta cabeça, a régua vai dizer que a distância é menos 1? Lógico que não. A distância está lá na régua, 1 centímetro. Então, tanto faz eu medir do Sol até a linha ou da linha até o Solzinho, que a minha distância pela régua vai ser sempre uma distância positiva.
É isso que a gente está vendo aqui. Todos os valores são positivos. Ou seja, não existe distância negativa. Tá? Não existe, ponto, acabou. Beleza. O que eu vou fazer com essas distâncias aqui? Eu vou pegar essas distâncias e vou calcular uma média delas. Tá? Então, eu vou pegar cada um desses 5 valores, cada uma dessas 5 distâncias, e vou puxar uma média. Ó. Eu tenho aqui o 3, que está aqui, eu tenho esse 4, que está aqui, o 1, o 2 e o 4, que eu pus aqui. Ó, 1, 2 e 4. Então, eu vou pegar esses 5 valores, vou somar, vou dividir por 5. Isso dá 14 dividido por 5, que é igual a 2,8. Então, o que é esse 2,8 aqui? O que é este número? É uma distância média. Beleza. Só que quando a gente fala em distância, o que é uma distância? Quando você fala, ó, qual que é a distância? Se eu chego para você e falo assim, qual que é a distância? O que você vai responder para mim? Falou, tá, qual que é a distância do que até onde? Distância a gente mede de um ponto até outro ponto. Então, você tem que me dizer a distância do que até onde. Então, o que são essas distâncias médias aqui que a gente calculou? A distância sozinha, esquece a média por enquanto, a distância eu posso definir como sendo o quê? Eu posso definir como sendo, por exemplo, a distância de um Sol até esta linha pontilhada aqui. Beleza. Só que o que representa cada um desses pontos marcados aqui? Ou seja, o que representam esses valores aqui? Eles representam idades. E o que representa este valor aqui? Representa o 24. O que é o 24? É uma média. É a idade média dos valores. Então, você concorda que eu posso dizer que a distância entre um Sol e esta linha, entre o outro Sol e esta linha, entre o outro Sol e esta linha, basicamente é a distância entre idades e a média das idades? Então, cada uma dessas distâncias aqui, cada uma delas, representa o quê? A distância entre o Sol e a linha pontilhada. Representa a distância entre a idade observada, o valor observado, e a idade média. O 24 que é a idade média dessas idades aqui. Certo? Então, de novo, a distância é a distância entre a idade e a média das idades. Cada distância é a distância entre a idade e a média das idades. E o que eu fiz aqui? Eu calculei a média das distâncias. Então, basicamente, o que representa este valor aqui? Representa a média das distâncias. Mas distância do que até onde? É a média das distâncias entre cada valor observado e a média das idades. Ou seja, a variação média, que é esse número aqui, das idades em torno da média de 24 é 2,8. É uma média das médias, tá? É como se fosse uma média das médias, é mais ou menos isso. É meio confuso, né? Então, a distância entre cada idade... Opa, não era isso que eu queria. A distância entre cada idade e a média das idades foi calculada com esses valores aqui. Aí, o que eu fiz? Eu calculei a média das distâncias. Então, o que eu tenho? Eu tenho a média de cada uma dessas distâncias valendo 2,8. Eu peguei as distâncias, puxei uma média. Então, em média, é como se a distância de cada Sol até esta linha pontilhada fosse de 2,8. É uma distância média. E é uma distância média entre a média, que é essa linha pontilhada,
e os valores observados, que é cada solzinho. Então, esta variação média, que é a média das distâncias, é o conceito justamente de variabilidade. Pensa, por exemplo, na seguinte situação, só para vocês entenderem um pouco melhor. Pensa na seguinte situação, imagina que o nosso rol fosse esse aqui, ó, 24, 24, imagina que o rol fosse esse aqui, tá? Considera agora esse rol aqui. Aí você vai marcar o solzinho. Em vez de marcar solzinho, eu vou marcar com bolinhas. Vou marcar cada um desses valores com uma bolinha. Então, você concorda comigo que eu teria que marcar aqui, ó, um solzinho aqui, o outro solzinho aqui, o outro solzinho aqui, o outro solzinho aqui, o outro solzinho aqui. Não é isso? Porque eu tenho 4 bolinhas para marcar, mas cada bolinha está no mesmo lugar. Aí você puxa a média. Óbvio que a média desses caras aqui vai dar o próprio 24. Vai dar justamente esse número aqui. Ou seja, eu estou na linha pontilhada. Agora, qual que é a distância entre cada bolinha vermelha e a linha pontilhada? Ué, se você for pegar essa bolinha aqui de baixo, a distância dessa bolinha vermelha até a linha pontilhada. Pô, mas a bolinha vermelha está em cima da linha pontilhada. Então a distância é 0. Opa, peraí, deixa eu fazer em vermelho. A distância é igual a 0, certo? Porque está em cima. Se você for medir a distância da bolinha até a linha pontilhada com uma régua, vai dar 0. A distância desse aqui vai dar 0. A distância de todas essas bolinhas vai dar 0. Das 5 bolinhas vai dar 0. Se você fosse fazer essa conta, você teria 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, dividido por 5, quanto que daria a distância média? 0. Ou seja, todo mundo está em cima da média. Qual que é a variabilidade disso? Ué, a variabilidade está aqui, ó. Variabilidade 0. Não tem variabilidade. Os dados coincidem com a média. Ou seja, não há variação dos meus valores, ou seja, das minhas idades, ao redor dessa média. Todo mundo coincide com a média, portanto, uma variação média, uma variabilidade nula, igual a 0. Isso que eu acabei de mostrar, essencialmente, é o desvio médio. É a fórmula do desvio médio. Esse exemplo, basicamente, é o cálculo. O que eu fiz, esse 2,8 que a gente acabou de calcular aqui, essa distância média que deu 2,8, basicamente é isso aqui. É essa fórmula do desvio médio. Porém, como eu já tinha dito, o desvio médio ele é muito pouco utilizado. Por que ele é pouco utilizado? Por questões técnicas, questões matemáticas de matemática avançada. Tá? Não vem ao caso aqui, mas é a parte de matemática avançada. Quando você começa a trabalhar lá na frente com a parte de cálculo, que existe um negócio chamado derivada, integral, essas coisas, a forma como essa fórmula do desvio médio é construída, que basicamente está representada aqui através dessas duas linhas aqui, que representam um módulo. O módulo, matematicamente falando, ele é meio complicado de se trabalhar. E por essas questões técnicas, que não vêm ao caso, a gente acaba optando por um outro tipo de medida que não o desvio médio. Mas para entender o conceito de variabilidade, o conceito que eu estou explicando aqui no desvio médio é válido para as próximas medidas que a gente for ver. Então, por isso que eu explico o desvio médio. Embora não se use, a gente explica o desvio médio porque é fácil de entender, mas matematicamente é ruim de se trabalhar. Então, a fórmula do desvio médio é essa daqui, ó. Não pode se assustar com isso. Ó, somatório, a gente já sabe que tem a ver com uma soma. Fi, frequência absoluta, é a frequência observada, a frequência de cada valor observado. Xi são os valores observados. O x barra é a média. O n é o número de observações. A única coisa é que eu tenho que pegar esse Fi, essa frequência, e multiplicar pelo módulo
dessa subtração, dessa diferença aqui, entre o valor e a média. Lembrando que módulo de um número é um número sem o sinal, é um número positivo. Tá? Módulo de 0 é 0. Mas módulo de 2 é 2. E módulo de menos 2 também é 2. É um número positivo sempre. Tá? Exceto o 0, né? Que o 0 não é positivo nem negativo. O módulo de 0 é 0. Para qualquer outro número, o módulo de um número é sempre esse número positivo. Então, se a gente voltar justamente no mesmo rol, no mesmo conjunto de dados que a gente tinha aí do exemplo anterior do Sol, vocês vão verificar que cada valor, o 20, o 21, o 25, o 26 e o 28, apareceu uma única vez. Né? Ou seja, o 20, olhando para cá, o 20 apareceu quantas vezes? Uma vez. Então, qual que é a frequência desse 20? A frequência, que seria o F(i), vale 1. E o 21, quantas vezes apareceu? Está aqui, ó, apareceu uma vez. O 25 apareceu uma vez, todo mundo apareceu uma vez. Então, a frequência de todos esses 5 valores vale 1. Se a gente calcular a média, né, de novo, eu fiz o cálculo da média, a gente vai ver que a média deu 24. E aí, se a gente fizer a aplicação desta fórmula aqui, utilizando essa média, utilizando esses números, vocês vão perceber como que funciona a formulinha. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Ó? Eu falei para vocês o seguinte, falei, ó, a frequência de cada valor, que seria este F(i), vale 1, porque todo mundo apareceu uma vez. Então, observe aqui, ó, que eu pus sempre 1 vezes, 1 vezes, 1 vezes, 1 vezes e 1 vezes, que seria essa parte da fórmula aqui. Aí depois eu tenho aqui, ó, o F(i) vezes o módulo, beleza, depois a gente pensa no módulo. Vamos só escrever o módulo do xi, que é o valor observado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o primeiro valor observado, que é o 20, certo? Ó, 20, está aqui. Eu vou pegar o próximo valor observado, então eu estou nessa parte da fórmula aqui, ó. Vou pegar o 21, está aqui, ó, vezes módulo 21. Vou pegar o 25, pus aqui o 25. Vou pegar o 26, pus aqui o 26. Vou pegar o 28, pus aqui o 28. Beleza. Menos a média. E a média vale 24. Então, ó, menos 24, menos 24, menos 24. Então, vocês perceberam que eu estou aplicando, basicamente, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou aplicando esta parte aqui de cima da fórmula, que está aqui, que está aqui, que está aqui, aqui e aqui. Eu estou aplicando essa fórmula 5 vezes, ou seja, eu estou aplicando essa fórmula para todo o meu conjunto de dados. Eu tenho 5 valores, então eu apliquei essa fórmula 5 vezes. E cada vez que eu mudei de valor, lembra que a gente tem um somatório aqui. Cada vez que eu saí do 20 e fui para o 21, eu coloquei uma soma. Por quê? Porque eu estou mudando de valor. Ué. Quando você muda de valor, a fórmula diz aqui que você tem que somar, tem que fazer um somatório. Então eu fiz o somatório. E aí pronto, montei essa fórmula. Lógico que temos aqui embaixo, claramente, que dividir todo mundo pelo número de elementos, que são 5 elementos. Tá? Beleza. Então eu montei essa fórmula aqui, essa linha aqui de cima. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então eu não vou nem me preocupar com esse 1 vezes, porque não muda nada. Na multiplicação, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, não vai mudar nada. Então o que eu fiz? Eu estou ignorando esse 1 aqui, porque não vai alterar a multiplicação. E aí eu fiz a conta dentro de cada módulo. Eu fiz 20 menos 24. Deixa eu só destacar aqui que fica mais fácil para vocês irem acompanhando. 20 menos 24, está aqui, ó,
deu menos 4, dentro do módulo por enquanto. Eu fiz aqui o 20 menos o 21, desculpa, o 21 menos o 24, que dá menos 3. Eu fiz aqui o 25 menos 24, que dá mais 1. Aí eu fiz aqui o 26 menos o 24, que dá mais 2, e depois o 28 menos 24, que dá mais 4. Então, eu só fiz a continha dentro de cada módulo, vezes 1 não muda nada, então deixei de lado esse 1 aqui, fiz essa continha. E aí observe o seguinte, aqui acabou ficando fora de ordem, mas é assim, ó. Quanto que vale o módulo de menos 4? Vale 4, positivo. Quanto que vale o módulo de menos 3? Vale 3. E aí os demais números, né, módulo de 1, de 2 e de 4, como o número já era positivo, continuou positivo. Beleza. Agora, olha para esta parte aqui. Não é justamente a conta que a gente fez no slide anterior? Ou seja, essa parte aqui, essa primeira parte, lembra que era uma parte que estava desse lado aqui, nesse cantinho? Que eu falei, vamos calcular a distância média. Aí eu fui lá, peguei cada uma dos Ds, né, dos Dzinhos, que era a distância do Sol até a linha pontilhada. Fui lá, peguei as 5 distâncias, somei e dividi por 5. E olha o número que a gente chegou, 2,8. E como que eu cheguei nesse 2,8 agora? Aplicando essa fórmula. Ou seja, quem que é esse 2,8? Basicamente, é o desvio médio. E eu deduzi a fórmula do desvio médio no slide anterior, fazendo aquela brincadeira da distância, do solzinho e da linha pontilhada. Então é isso. Esse 2,8 é a média das distâncias dessas idades aqui. Opa, pera. É a média das distâncias dessas idades até esta média, que é o nosso x-barra. A Mariana perguntou, caso eu tenha 2 vezes a mesma idade, eu apenas preciso fazer o cálculo 2 vezes? Ou você faz 2 vezes, então vamos lá. Vamos supor que, ao invés de 20, finge que não é 20. Finge que o valor que a gente tem aqui é 21, tá? Então, eu tenho esse rol aqui, 21, 21, 25, 26, 28. Vamos fingir que a média dá 24, tá? Só para ficar mais fácil. Finge que você calculou isso aqui, finge que a média é 24. Vamos só olhar para essa fórmula aqui. O que mudaria nessa fórmula? Mudaria o seguinte. Eu teria o 21 com uma frequência de 2. Lembra que aqui, na minha fórmula, a frequência está aqui na frente multiplicando o módulo? Muito bem. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou colocar 2 vezes esse módulo. Por quê? Porque o 21 apareceu 2 vezes. E a fórmula ficaria exatamente assim, ó, dessa forma aqui. Todo mundo vezes 1, exceto este primeiro termo aqui, porque como o 21 apareceu 2 vezes, como ele ocorreu aqui 2 vezes, eu estou pondo 2 vezes. Eu estou pondo a frequência dele igual a 2 vezes. Então, vocês viram, né? Assusta, mas na cabeça, se você imaginar sempre o esqueminha do Sol, não é tão assustador assim, né? Não é tão difícil. E a parte mais interessante é que agora, com essas medidas de dispersão, se eu chego para você e falo, lembra lá dos 3 conjuntos de dados? Eu falo para você, ó, a média é 9. Aí você fala, tá, não consigo nem imaginar como que seja o conjunto. Eu sei que a média dele vai dar 9. Mas eu não consigo imaginar se é o conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3. Agora, se eu falar para você, ó, a média é 9 e a variabilidade vale, vamos fingir aqui, vale 2,8 de um conjunto. A variabilidade do outro vale 5 e a variabilidade do outro vale 0. Aí você começa a entender.
se os dados oscilam muito, ou pouco, ou não oscilam, em torno da média. Tá? A oscilação média dos dados em torno da média deu 2,8. Então eu posso dizer se é alta, se é baixa, lógico que isso é relativo. Porque eu teria que comparar, para dizer se esse 2,8 é alto ou baixo, eu teria que ter um outro conjunto e comparar com esse outro conjunto. Aí eu consigo dizer, 2,8 num e 7, esse número aqui, 7 no outro, eu falo, pô, o 2,8 é menor do que o 7, então aqui varia menos, no outro varia mais. Tá? Por enquanto é assim que a gente consegue avaliar se esse 2,8 é muito ou se é pouco, se ele é grande ou se ele é pequeno. Depois a gente vai ter uma medida de dispersão, que é a última que a gente vai estudar, que é o coeficiente de variação, que aí sim eu vou olhar para esse 2,8, usando o coeficiente de variação eu vou conseguir te dizer, esse 2,8 é muito, esse 2,8 é pouco. Tá? Aí eu vou conseguir dizer sem comparar dois conjuntos. Tá? Eu vou olhar só para esse conjunto e já vou conseguir te dizer, 2,8 é muito ou 2,8 é pouco. Mas isso é só lá no final. Tá? Isso, na verdade, vai ser na parte 2 que a gente vai estudar isso. Como eu disse, o desvio médio ele é pouco utilizado. O que a gente usa mais é o desvio padrão e a variância. Mas qual dos dois que usa mais? O que usa mais mesmo é o desvio padrão. Então para que você ensina a variância? Porque para calcular o desvio padrão, primeiro eu vou fazer o cálculo da variância. Para chegar no desvio padrão, a gente vai passar pela variância. Então, a variância vai ser um cálculo intermediário, vamos dizer assim. Em termos de notações, a gente tem notação, que nem tinha na média. Né? Lembra que na média, eu falei, na aula de média, eu falei para vocês assim, falei, quando você estiver trabalhando com média populacional, você pode representar pela letra Mi, que era esse Uzinho com a perna esticada. E a média amostral era o X barra. E eu falei para vocês assim, não esquenta muito a cabeça, porque a fórmula do Mi e a fórmula do X barra são iguais. A fórmula é a mesma. A forma de calcular é igual, o resultado vai ser o mesmo, independente se você está na população ou se você está na amostra. Porém, né, é uma questão, é que nem escrever, né, quando você vai lá e você escreve assim, minha casa. Todo mundo vai entender. Quando você estiver lendo numa frase, todo mundo vai entender isso daqui que eu escrevi. Você está falando seu lar, né? Minha casa, meu lar. Só que está correto? Não. Por quê? Porque você escreveu casa com Z, casa é com S. Então, assim, eu vou te entender, mas, a rigor, você está cometendo um erro. Aqui seria um erro de escrita, né? De gramática, vamos dizer assim. Você trocou o S pelo Z. É a mesma coisa você trocar aqui. Eu vou te entender. Mas se você trocar um pelo outro, você está dizendo que é a amostra quando você está numa população e vice-versa. Então, tecnicamente está errado, embora o resultado seja igual. Só que aqui, além da notação ser diferente, então a notação para população vai utilizar essa letra, que é uma letra grega chamada sigma. Tá? Para aqueles que não sabem desenhar, eu vou desenhar aqui. Como que eu desenho? Basicamente eu faço assim, eu começo num ponto e... Opa, peraí, que agora o mouse escorregou. Eu começo num ponto e aí eu faço uma barrigadinha assim, uma voltinha e puxo reto. Tá? Então, eu faço o sigma dessa forma aqui, De novo, faz como se fosse fechar uma bolinha, tá? Só que em vez de você fechar a bolinha, você começa aqui, quando for quase fechar a bolinha, você joga para o lado. Tá? É assim que eu desenho a letra sigma. E para a amostra, a gente vai trabalhar com a letra S. Letra S normal, S de sapo, não tem segredo. As notações vão ser duas. Então, a gente vai ter uma notação específica para a variância
E aí na notação vai aparecer esse elevado ao quadrado aqui, isso faz parte da notação. E o desvio padrão é a mesma letra, só que sem o elevado ao quadrado. Tá? E qual que é a relação entre essas coisas aqui, né? Independente se é população ou se é amostra, qual que é a relação entre essas coisas aqui? A relação basicamente é essa. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é a raiz da variância. Se o desvio padrão é a raiz da variância, automaticamente a variância nada mais é do que o desvio padrão ao quadrado. Exemplo. Vamos supor que eu fui lá e fiz a conta da variância. E a variância deu 16. Quanto vale o desvio padrão? Independente se é populacional ou amostral. Tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se a variância vale 16, o desvio padrão é a raiz de 16, que vale 4. De outra forma, de repente eu fiz o seguinte, eu falo para você assim, ó, o desvio padrão vale 10. Quanto que vale a variância? Se o desvio padrão é 10, a variância é o desvio padrão ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10. Ou seja, a variância vale 100. E vice-versa. Né? Se vale 100, tira a raiz a 10. Se vale 4, eleva ao quadrado, dá 16. Tá? Essa que é a relação. E isso vale tanto no caso populacional quanto no caso amostral. Sempre, essas duas formulinhas em verde aqui embaixo, elas sempre serão verdadeiras e válidas, independente se é população, independente se é amostra. Agora a gente vai ver justamente essa ideia aqui dessa fórmula, só que aplicado a algumas unidades de medida. Tá? Só para vocês entenderem a ideia de quando que eu uso variância, quando que eu uso desvio padrão, qual que é melhor usar, se eu posso usar variância, eu posso usar desvio padrão, se tanto faz. Eu vou tentar explicar isso usando essa tabelinha. Então, o que eu fiz nessa tabela aqui? Inicialmente, eu pus algumas grandezas, como se fossem variáveis estatísticas. Tá? Imagina que eu estou pegando o comprimento de alguma coisa, medindo área, sei lá, área de terreno, volume de caixa d'água, altura das pessoas, salário das pessoas, a idade. Aí eu vou lá, vou fazer minha pesquisa, vou coletar esses dados, que vão ser os nossos dados brutos, e esses dados eles vão ter alguma medida. Você mediu, né, por exemplo, o comprimento em centímetros. Você mediu a área de terrenos em metros quadrados, mediu o volume em metros cúbicos, volume de caixa d'água em metros cúbicos, altura das pessoas em metros, salário em reais, idade em anos. Aqui são os dados brutos. E o rol também, né? Obviamente. Então você vai ter lá 50 comprimentos, todos eles em centímetros. Vai ter 200 salários, todos em reais, e assim por diante. Aí, a partir desse conjunto de dados, a gente sabe que você pode calcular média, você pode calcular moda, você pode calcular mediana. E aí, uma vez que eu calcule a média, vou ter, por exemplo, o comprimento médio, vou ter a média de todas as áreas, a média das áreas dos meus terrenos, a média dos volumes das caixas d'água que eu analisei. Qual que vai ser a unidade de medida, tanto da média, quanto da moda, quanto da mediana? Elas vão ser as mesmas do nosso conjunto de dados. Se você está entrevistando 200 pessoas, perguntando o salário delas, e puxa uma média, você vai ter a média salarial em reais. A média das idades em anos é a mesma medida de unidade dos dados brutos ou do nosso rol. Beleza. Aí aqui eu tenho as unidades do desvio padrão e da variância. Quais vão ser as unidades do desvio padrão? As mesmas. Não vai mudar nada. Tudo igual. Mas e a variância? Opa, espera lá. A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Isso significa que a unidade de medida da variância vai ser igual à unidade de medida do desvio padrão
elevado ao quadrado. Ou seja, se eu pegar cada uma dessas unidades e elevar ao quadrado, eu vou ter isso aqui, ó. Centímetros vira centímetros quadrados. Metro quadrado vai virar metros à quarta. Metros cúbicos vira metros à sexta. Metro vira metro quadrado. Reais vira reais ao quadrado. Anos vira anos ao quadrado. Então, olhando para essas medidas, o que você percebe? Né, as medidas em relação às medidas, às unidades de medidas da variância. Você vai perceber que a variância não tem interpretação. Não dá para você interpretar de forma prática essas unidades. Você fala, mas centímetros quadrados, né, por exemplo, centímetros quadrados e metros quadrados eu sei interpretar. Beleza, eu sei que você sabe interpretar. Metro quadrado o que é? É uma área. Né? Centímetro quadrado o que é? É uma área. Só que essa unidade aqui de área é uma unidade que surgiu a partir de medidas lineares. Você está medindo a altura das pessoas. Olha que loucura. Você está medindo a altura das pessoas. E de repente você fala que você tem uma variância lá. E essa variância é um certo número. E esse número é uma área. Sendo que você estava medindo a altura. Aí você olha para isso aqui, né? Você está medindo salários em reais. E de repente, o que seria reais ao quadrado? Porra, reais ao quadrado? De repente pode ser o dólar, né? Tá tão caro o dólar. Então de repente você fala, não, reais ao quadrado na verdade é dólar isso aqui. Mas reais ao quadrado não tem interpretação. Anos ao quadrado, não sei interpretar. E isso aqui, ó. Olha isso aqui. Que loucura que é. Metros à quarta. Né? Se você for pensar, quando você analisa, por exemplo, centímetros ou, por exemplo, metros, você está medindo uma dimensão. Metros quadrados, né, por exemplo, comprimento e largura, você está medindo duas dimensões. Metros cúbicos, volume, seria o comprimento, a profundidade e a altura, por exemplo. Então, são 3 dimensões. E o que seria metros à quarta? Seriam 4 dimensões. Metros à sexta, 6 dimensões. Pô, a gente mora no mundo tridimensional. Eu não consigo imaginar o que seja uma quarta dimensão. Na verdade, eu até consigo imaginar a quarta dimensão, né? Porque aí você começa a entrar na teoria da relatividade de Einstein, que fala que a quarta dimensão seriam as 3 dimensões que a gente tem, mais o tempo agregado a essas dimensões. Aí você migra para a quarta dimensão. Beleza, aí assim, com um pouquinho de teoria da relatividade você ainda consegue de certa forma engolir. Mas e metros à sexta dimensão? Pô, matematicamente existem modelos matemáticos que trabalham com N dimensões. Tá? Matematicamente tem um pessoal muito louco por aí que trabalha com 5, 6, 10 mil dimensões. Mas assim, na prática, eu sei interpretar uma sexta dimensão? Não. Eu sei interpretar isso? Não. Então, se eu não sei interpretar de forma prática essas unidades, isso significa que a variância não tem interpretação prática. E é por isso que a gente vai tirar a raiz quadrada da variância para calcular o desvio padrão. A variância, lembra que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí a gente vai trabalhar com o desvio padrão. Por quê? Porque aí o desvio padrão, ele tem, aqui nessa coluna, ele tem unidades de medida que eu sei interpretar. Então, eu só não uso a variância por conta disso, porque eu não consigo interpretar de forma prática. Então, eu tiro a raiz quadrada da variância, caio no desvio padrão, e o desvio padrão eu consigo interpretar. Em termos de fórmulas, como eu já comentei, a gente vai ter não só notações diferentes para o caso populacional e para o caso amostral, como a gente também vai ter fórmulas diferentes. Então, populacional, lembra que a gente vai usar a letra sigma, e no amostral a gente vai usar a letra S.
As fórmulas da variância populacional e da variância amostral estão aqui, que é o sigma ao quadrado e o S ao quadrado. Tá? Isso aqui é uma representação. A gente quer representar a variância, você vai escrever lá, S ao quadrado igual a 10. Ou sigma ao quadrado igual a 10. Acabou, pronto. É isso que é a variância. Se a gente observar as fórmulas, por mais que assuste, elas são muito parecidas. Ó. Você tem aqui somatório do FI, ó, somatório do FI vezes, abriu parênteses, aí aparece quem? Aparece, deixa eu pôr aqui em vermelho, o XI, aparece o XI, aparece menos a média, aparece aqui elevado ao quadrado, né? Até agora está bem parecido. E aí, olha que interessante aqui embaixo. Aparece aqui embaixo n menos 1 e aqui embaixo aparece um n. A gente sabe que a média amostral e a média populacional são iguais. Então, se vocês olharem para a parte de cima, para o numerador dessas duas frações, vocês vão ver que elas são essencialmente idênticas. Somatório do FI, que multiplica o XI, a média, como eu disse, μ e x barra são iguais, elevado ao quadrado. Então, basicamente, nessas duas fórmulas, o que muda é o denominador, que no caso populacional você divide por n, no caso amostral você divide por n menos 1. Então, as fórmulas são muito parecidas, basicamente o que muda é isso aqui. Populacional divide por n, amostral divide por n menos 1. Isso em termos da variância. E o desvio padrão? O desvio padrão, que a gente representa por sigma, é a raiz quadrada, né, ó, o desvio padrão é a raiz quadrada deste número. Ó, é a raiz quadrada da variância. Só que essa notação aqui, dessa fórmula, tá? Esta fórmula aqui e esta fórmula aqui, normalmente quem está aprendendo pela primeira vez, desvio padrão, variância, essas coisas, se atrapalha com essa fórmula. Né? Fica meio confuso. Então, por conta disso, que em vez de usar essas duas fórmulas aqui, normalmente eu acabo trabalhando com isso aqui que eu já tinha mostrado para vocês. Tá? Essencialmente, essas fórmulas correspondem a essa parte aqui. Tá? Ó, essas duas fórmulas aqui correspondem a esta parte aqui. Desvio padrão é a raiz da variância. E a variância é essas duas primeiras fórmulas aqui. São essas duas primeiras fórmulas. Você calcula a variância, chega num número, tira a raiz quadrada, já chegou no desvio padrão, acabou o exercício. Vocês observaram que na fórmula da variância, quem que aparece? Aparece a média. Ou seja, para a gente calcular, então vamos pensar só. Ó, eu quero calcular o desvio padrão, tá? Quero calcular esse cara aqui. Para calcular o desvio padrão, quem que eu preciso ter? Eu preciso ter, para calcular o desvio padrão, eu preciso ter a variância. Porque o desvio padrão é a raiz da variância. A variância está aqui, a variância está aqui. São essas duas fórmulas. Mas para calcular qualquer uma dessas duas fórmulas, né, para calcular a variância populacional ou variância amostral, quem que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a média, senão eu não consigo aplicar a fórmula. Então, para eu conseguir chegar no desvio padrão, eu vou ter que fazer o cálculo da variância, que por sua vez, para ser calculada, vai precisar do cálculo da média. Então, a gente vai primeiro calcular a média. Tendo a média, aí a gente consegue aplicar essa fórmula aqui, ou essa aqui, dependendo do caso populacional ou amostral. Aí você aplica essa fórmula, calcula a variância, o S quadrado ou sigma quadrado. Calculou a variância, você vem para essa fórmula aqui de baixo, tira a raiz quadrada da variância e obtém o desvio padrão.
Tá? Esse é o passo a passo que a gente vai ver agora. Vou dar um exemplo disso daqui. Então, suponha que as idades de todos os alunos de uma sala de aula, e veja que eu usei esse termo aqui, todos os alunos, para justamente você ter condições de associar todos os alunos a uma população. Porque a minha população estatística são todos os meus alunos dessa sala de aula. Aí eu entrevistei todos eles. E perguntei a idade deles. E está aqui, os resultados. Eram 54 alunos, eu perguntei a idade de todo mundo e todo mundo me falou que tinha ou 20, ou 21, ou 22, ou 23 anos. E aí eu contei quantos alunos que tinha com cada idade. Ah, com 20 anos tinha 14 alunos, 21 anos, 17 alunos e assim por diante. E aí eu quero calcular o desvio padrão desse conjunto de dados aqui. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo. Eu sei que eu tenho que calcular a média. Como foi dito aqui no enunciado que se trata de uma população estatística, só para ser coerente, eu vou fazer o cálculo da média populacional. Então, eu vou calcular o μ e não o x barra. Só para ser coerente com o enunciado. Se falasse aqui a amostra, beleza, eu ponho a x barra aqui. Então, como que a gente aplica essa fórmula? Vamos, agora tem a ver com a aula passada, né? As aulas passadas, lá de medidas de posição. Então, como que a gente calcula? É só seguir a fórmula. Você vai pegar o xi, quem que é o xi? Xi é valor observado, são as idades observadas. Eu vou multiplicar pelo F'I. Quem que é o F'I? São o número de alunos, é a quantidade de pessoas que tem cada uma das idades correspondentes. E aí, por conta justamente deste somatório aqui, cada vez que eu fizer o xi vezes o fi numa linha da tabela e for trocar de linha, eu tenho que aplicar esse somatório. Eu faço o xi vezes o fi de uma linha e aí boto mais, porque eu vou trocar de linha, mais até terminar toda a tabela. Beleza, então vamos aplicar a fórmula. Ó, eu peguei aqui, deixa eu só destacar assim, para ficar facinho de vocês entenderem. Eu peguei as idades, 20, 21, 22, 23, que seriam os meus xis, e pus aqui, ó, 20, 21, 22 e 23. Eu multipliquei cada uma dessas idades pela correspondente frequência absoluta, que é o 14, o 17, o 15 e o 8. E cada vez que eu troquei de linha na minha tabela, por conta do somatório, eu coloquei um mais aqui. Tá? Para vocês lembrarem como que foi feito o cálculo. Então, basicamente é isso aqui que a gente fez. Xi vezes Fi, linha por linha da tabela, trocou de linha, põe um mais. Aí você pega esta linha de cima, vai na tua calculadora, joga essa linha de cima de uma vez só na calculadora, vai dar 1151, e divide por 54, que é o N. A gente tem um total aqui de 54, que é o nosso N, que eu coloquei aqui, que repetiu aqui, e fiz essa divisão. E quando eu fiz essa divisão, deu aproximadamente, dá um número todo quebrado, tá? Dá um número todo esquisito, e eu arredondei para 2 casas decimais. Tá? Vamos só fazer aqui, ó. Vou pegar essa calculadorinha aqui mesmo. 1151 dividido por 54, ó, vai dar esse número todo esquisito. Como padrão, eu vou trabalhar sempre com 2 casas decimais para a média. Tá? Que nem eu pus aqui, ó, 2 casas decimais para a média. E aí você vai fazer o arredondamento. Se eu vou trabalhar com 2 casas decimais, quem manda no arredondamento é a terceira casa decimal, que no caso é 4. E por isso, em vez de quando é 0, 1, 2, 3 ou 4, eu arredondo para baixo. Tá? Eu mantenho aqui o número, era 31, mantive o 31. Se esse número aqui fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, você arredonda para cima e aí eu colocaria 32 aqui. Arredondamento convencional. Tá? Beleza. Calculei a média. Agora, eu vou calcular a variância. Como falou no enunciado que é uma população, eu preciso necessariamente fazer o cálculo da variância populacional. E, pela formulinha, a variância populacional é sigma ao quadrado.
Então a gente vai aplicar essa fórmula aqui. E vai ficar dessa forma. Ó, vamos lá. Sem medo de ser feliz. O que que fala a minha fórmula? A minha fórmula está aqui, ó. Ela manda fazer o FI. Os FIs estão aqui, ó. FI, seguindo a fórmula aqui, tá? Ó, FI vezes, FI vezes, FI vezes, FI vezes. Abriu parênteses. Aí quem que eu vou ter que pôr aqui dentro do parênteses? O XI. XI está aqui, ó. Então, ó, abriu parênteses, XI, 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 XI. Aí o que mais que a fórmula manda fazer? A fórmula manda você fazer menos, opa, não é isso, é isto, menos a média. Então eu fui lá, menos a média, menos a média, menos a média, menos a média. E a média está aqui, ó. A gente já calculou a média. E por fim, eleva todo mundo ao quadrado. Ó, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Como é um somatório, cada vez que eu troquei de linha, minha tabela tem 4 linhas. Cada vez que eu apliquei essa fórmula e fui para a linha seguinte, o que eu fiz? Botei um mais. Então você percebeu? É a aplicação da fórmula, é a leitura dessa fórmula aqui. Eu fui lá, peguei o FI da primeira linha, 14, seguindo a fórmula, abre parênteses, eu abri o parênteses, pega o XI é o 20. A fórmula manda fazer menos, eu fiz menos. Pega o Mi, que eu calculei antes, está aqui, 21,31, 21,31. Fecha parênteses, eleva ao quadrado. Pronto, terminei de aplicar a fórmula. Agora vou para a próxima linha. Então bota um mais porque é somatório. Mais, e aí começa de novo. Ó. Pega o FI da primeira linha, o XI da primeira linha, menos a média calculada anteriormente. Fecha e eleva ao quadrado. Faz tudo isso aqui e divide pelo N, que no caso é o 54. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esta linha, o numerador aqui, essa linha de cima, você vai pegar esta linha aqui e vai digitar na sua calculadora. De uma vez só, tá? Não fica fazendo a conta picadinho, pelo amor de Deus. Senão vocês vão ficar tudo louco. Então, basicamente, seria o seguinte, ó. Ó, eu vou pegar só esse primeiro termo aqui, tá? Vou digitar esse primeiro termo. Como que você vai fazer? 14 vezes, abre o parênteses, 20 menos 21,31, fecha o parênteses e aí põe aqui, ó, eleva ao quadrado, que é esse x quadrado aqui. Tá, ó, vai aparecer no visor elevado ao quadrado. Aí mais, agora eu vou para esse segundo termo aqui, ó. 17 vezes, abre o parênteses, 21 menos 21,31, fechou, elevou ao quadrado. Mais, agora eu vou pôr esse terceiro termo aqui, ó. 15 vezes abril, 22 menos 21,31, fechou ao quadrado, mais, e agora este último termo aqui, 8 vezes abre o parênteses, 23 menos 21,31, fechou ao quadrado. Ao quadrado. Agora foi. Digitou? Dá igual. Olha lá o número, 55,6494, está aqui. Divide por 54. Ó, lembrando que a quantidade de casas, como eu havia dito, a quantidade de casas para média, vamos padronizar sempre média 2 casas. O resultado da variância, eu vou trabalhar sempre com 4 casas. Tá? Então, ó, vou trabalhar com 4 casas decimais. A quinta casa decimal é a casa que manda no arredondamento. No caso, a quinta casa aqui, ó, é 4. Então, eu mantive aqui em 5. Então, deu 1,0305. Esta é a variância.
E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então você vai fazer assim, ó. Deixa eu limpar aqui, só para mostrar. Você vai fazer a raiz de 1.0305 e vou dar um igual. E aí, no resultado do desvio padrão, eu vou colocar duas casas decimais. Que nem na média, tá? Duas casas decimais, ó. Duas casas. Eita, errei. Volta. É este. Duas casas decimais. Então, quem manda no arredondamento é a terceira casa. Como a terceira casa é 5, eu arredondei esse cara para cima. Tá? Por isso que ficou aqui, ó, 0,2. Porque aqui, 5, 6, 7, 8, 9 faz esse cara virar uma unidade para cima. Então, regrinha padrão. Regrinha padrão. Para facilitar a vida de vocês. Média. Duas casas decimais. Variância. 4 casas no resultado. Desvio padrão. Duas casas. É sempre duas casas. Tá? Só a variância, o resultado da variância, que eu vou querer trabalhar aqui, ó, no resultado da variância, eu vou querer trabalhar com 4 casas. Por quê? Porque logo em seguida você vai pegar essa variância e você vai tirar a raiz quadrada. Aí você já volta para duas casas. É uma continha com 4 casas. Aí você já volta para duas casas e está tudo certo. Tá? Então, como padrão, média, moda, mediana, desvio padrão, tudo duas casas. Só a variância com 4. O conceito do desvio padrão é o mesmo conceito, a interpretação, né, que acho que é isso que você quer saber. O que significa esse 1,02? Como que eu interpreto esse 1,02? A interpretação do desvio padrão é a mesma interpretação do desvio médio. Ou seja, é uma variabilidade média dos meus dados, que no caso são as minhas idades, ao redor desta média calculada de 21,31. Em outras palavras, eu poderia interpretar que, em média, as idades observadas nessa tabela, elas oscilam 1,02 anos ao redor, em torno desta média de 21,31. É a mesma interpretação que a gente viu no desvio médio. Embora a fórmula do desvio padrão seja diferente da fórmula do desvio médio, a interpretação deles é a mesma. O que eu falei para desvio médio, a interpretação, a lógica, todo o raciocínio que eu desenvolvi lá no desvio médio é exatamente igual ao raciocínio, a lógica e a interpretação que eu vou ter que fazer com o desvio padrão. Tá? É exatamente a mesma forma. Então, vou repetir. Como que eu vou interpretar o desvio padrão? Como que eu interpreto este valor aqui, esse 1,2? Em média, os meus valores observados, as minhas idades, em média, as minhas idades variam 1,02 unidades em torno desta média de 21,31. O que era o desvio médio? Não era a distância média de cada solzinho até a linha pontilhada? A linha pontilhada não era este cara aqui? O solzinho não eram os valores observados nas suas respectivas quantidades? O desvio médio não era a variação média dos dados das idades ao redor da média? É a mesma coisa. O desvio padrão me dá, em média, o quanto esses valores, nessas quantidades, ou seja, quanto que esses 54 números variam
em torno desta média. É a mesma interpretação, igualzinho. Eu vou mostrar agora um segundo exemplo. Desculpa. Eu vou mostrar agora um segundo exemplo, só que agora a gente vai trabalhar, duas coisas vão mudar, né? Primeira mudança é que a gente vai trabalhar com uma amostra, porque está dito isso no enunciado. Segunda mudança principal é que a gente vai trabalhar com uma variável contínua, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com intervalos, com classes. Então, o que muda na prática? Na prática, quase nada. O que vai mudar, basicamente, é esta coluna aqui, que a gente já viu que essa coluna, que é a coluna do xi, que vai ser o ponto médio de cada intervalo, ela vai ter que ser calculada. Por quê? Porque se você não tiver o xi, você não calcula nem a média, né? Muito menos o desvio padrão. Então, uma vez que eu forneça para vocês uma tabela com classes, com intervalos, você vai, a partir dessas classes, calcular o ponto médio de cada classe. Lembrando, só para relembrar, né? Vamos lá. Por exemplo, pega essa primeira classe aqui. Como que eu calculo o ponto médio de uma classe? Ponto médio você vai fazer o limite inferior mais o limite superior, que no caso o inferior é o 20, o superior é o 24, e vai dividir isso daqui por 2. Sempre divide por 2. Soma o limite inferior com o limite superior, dividiu por 2, o resultado, 22. E repete esse processo para cada uma das demais classes. Então, por exemplo, aqui, aqui 28 mais 32, o resultado divide por 2, dá 30. E assim por diante. Então, você vai ter essa coluna aqui do xi, que é o nosso ponto médio. Tendo, então, o xi, tendo o fi, você aplica a fórmula da média. Xi vezes fi, somatório, ou seja, aí aqui lembrando, né, que tanto faz a ordem, pode ser xi vezes fi ou fi vezes xi, porque é uma multiplicação, não muda nada. Então, no caso aqui, eu vou pegar o 5, que é a frequência, vou multiplicar pelo 22, tá? Linha por linha da tabela, pega o 5, multiplica pelo 22, depois você pega mais, né, porque trocou de linha, pega o 3, multiplica pelo 26, e assim vai até terminar a tabela, tá? Até terminar a tabela. Então, 6 vezes 30, mais 7 vezes 34. A gente tem aqui um total de 21 dados. Tá aqui, divide pelo n, que é o 21. Joga na calculadora essa linha de cima inteira, 606, divide por 21, faz a divisão, resultado com duas casas decimais. 28,86 é a idade média desses 21 indivíduos entrevistados. Segundo passo, como no enunciado falou que se trata de uma amostra, eu vou calcular a variância da amostra, variância amostral. Lembrando que na variância amostral, em relação à variância populacional, o que muda é que aqui embaixo, em vez de n, eu divido por n menos 1. Então, vamos lá. Ó, linha por linha da tabela. Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai seguir a fórmula. FI da primeira linha, está aqui. FI da primeira linha, está aqui. Vezes, aí abre parênteses, o xi da primeira linha. Então, abre parênteses, xi da primeira linha. Menos a média. A média eu calculei aqui. Então, menos a média. Fecha parênteses, eleva ao quadrado. Como tem um somatório, vou mudar de linha, eu preciso colocar mais. E aí repete o processo para todas as linhas. Então, o FI da segunda linha é 3, está aqui, que multiplica o XI da segunda linha, que é o 26, está aqui, menos
o x barra, que é esse número que a gente calculou antes, 28,86, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Trocou de linha, põe mais 6, que multiplica esse 30, menos esse 28, eleva ao quadrado. Trocou de linha, põe mais o 7, que é o FI, vezes o XI, que é o 34, que está aqui, menos a média, 28,86, fecha, eleva ao quadrado. E divide tudo por n menos 1. Então, 21, que é o nosso n, menos 1 vai dar, obviamente, 20 aqui embaixo. Esta linha de cima, quando você jogar na calculadora, vai dar esse número, 452, e aqui eu vou pôr 4 casas decimais, vou fazer a divisão e manter o resultado com 4 casas decimais. Só a variância com 4 casas. O cálculo do desvio padrão é simples, você vai pegar a variância, que é esse número, vai tirar a raiz quadrada e a resposta com 2 casas decimais. Então, a interpretação seria que a variabilidade média desse conjunto de dados é de 4,76 anos. Ou, em outras palavras, em média, as idades oscilam 4,76 unidades em torno da média de 28,86 anos. Então, esse exemplo aqui, o que mudou do exemplo anterior? O exemplo anterior, você tinha uma variável discreta, uma tabela sem classes. Nesse exemplo, eu tenho uma tabela de uma variável contínua, com classes. Então, eu tive que fazer o cálculo da coluna do ponto médio, do xi. E uma vez que eu calculei esse ponto médio, o resto ficou igual. Só mudou os números, obviamente, mas a forma de calcular é a mesma coisa. E aí você só tem que se preocupar se é uma população, se é uma amostra, para saber a fórmula certa da variância. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar mais 2 exemplos. Então, nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar com o número de irmãos. E aqui, no enunciado, determinar o número médio de irmãos e o desvio padrão dessa amostra. Então, eu já estou dizendo que aqui eu entrevistei 24 indivíduos e que essa tabela aqui, ou seja, essa pesquisa aqui, é uma pesquisa que corresponde a uma amostra. Tá? Então, lembra que no exemplo 1 a gente fez uma tabela desse tipo, mas no enunciado eu falei que era uma população. Aqui eu estou falando que é uma amostra. Tá? O tipo de tabela não tem relação com o fato de ser amostra ou ser população. Eu posso ter uma tabela discreta e ser população, posso ter uma tabela discreta e ser amostra, posso ter uma tabela contínua com classes e ser população, ou com classes e ser amostra. Tá? Quem vai dizer se é amostra ou se é população é o enunciado. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar rapidamente como que a gente faz o cálculo, no exemplo 3 e no exemplo 4, e depois eu vou pedir para vocês pegarem esses 4 exemplos e tentarem fazer novamente. Aí você pega a tabelinha, escreve num papel essa tabela, que nem está aqui, como se fosse um enunciado, você vai escrever a tabela num papel e vai tentar fazer de novo o cálculo, para gravar bem esse conceito. Tá? E aí, como você tem já o passo a passo aqui, você vai verificar se o que você fez está certo, se está errado, e caso você erre, você checa, tenta identificar qual foi o seu erro para que você não erre novamente no mesmo lugar. Então aqui, como é um exemplo basicamente idêntico aos anteriores, eu vou passar um pouco mais rápido. Então, primeiro passo é o cálculo da média. No caso, como é uma amostra, eu estou pondo x barra, somatório do xi vezes o fi, sendo que o xi está aqui, é o número de irmãos, e o fi é a frequência que eu coloquei aqui. Então, vamos lá, 0 vezes 7, tá? Xi vezes fi. Então, 0 vezes 7, mais 1 vezes 10, mais 2 vezes 5. Trocou de linha, põe mais 3 vezes 2, divide pelo n, que é 24. Faz a conta aqui em cima, divide por 24, resultado com 2 casas. No caso, é uma amostra, então, fórmula da variância amostral, divide por n menos 1. Segue a fórmula. Pega a frequência, está aqui, seguindo a fórmula. Ó. Vou mostrar aqui de novo nesse aqui. Você vai seguir a fórmula. Então, você vai pegar, para a primeira linha, a frequência, 7, está aqui, vezes, abriu parênteses, xi, o xi é esse 0,
da primeira linha. Então, vezes, abriu parênteses, xi, menos o x barra. O x barra está aqui, ó. Então, eu pus lá, menos o x barra, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Terminou de aplicar a fórmula, aí justamente por conta deste somatório, eu vou mudar de linha, quer dizer, agora eu vou para a segunda linha da minha tabela, então eu vou colocar um mais e vou aplicar a fórmula para a segunda linha da tabela. Mais, aplica a fórmula para a terceira linha da tabela. Mais, aplica a fórmula para a última linha da tabela. E divide aqui embaixo, lembra que como é uma amostra n-1, o meu n está aqui, n menos 1. Tá? Então, ó, só para exemplificar a última linha da tabela, seguindo a fórmula, frequência, que é 2, que eu pus aqui, que multiplica o xi, que é 3, que eu pus aqui, menos a média que você calculou, fechou parênteses, elevou ao quadrado, faz essa conta aqui de cima, do numerador, de uma vez só, vai dar um número, divide 24 menos 1 dá 23, divide por 23, vai dar esse número, 4 casas decimais. E o desvio padrão, muito simples, pega esse número, tira a raiz quadrada, chegou no desvio padrão. Então, isso daqui pode ser tipo uma questão de prova. Eu dou a tabela, dou o enunciado, dou a tabela e falo, item A, calcule a média. Aí você vai lá, vai calcular a média, resposta do item A. Item B, calcule a variância. Vai aplicar a fórmula aqui da variância, chegou nesse número, resposta da variância, 0,8623. Item C, calcule o desvio padrão. Pega essa resposta, tira a raiz, chegou no desvio padrão. Resposta do item C. E aí, mais um exemplo, exemplo 4. Novamente, uma tabela com classes. E aqui, veja o que eu estou falando no enunciado. O salário de todos os funcionários de uma empresa estão apresentados na tabela a seguir. Calcule o salário médio e o desvio padrão dos salários nessa empresa. Então, o que eu quero dizer com essas coisas aqui? Que eu peguei todos os funcionários. Minha empresa, portanto, tem 67 funcionários. Eu peguei o salário de todo mundo e joguei nessa tabela aqui. E aí eu quero calcular a média e o desvio padrão desses salários, baseado nessa tabela. Isso significa o quê? Significa que a gente está trabalhando com uma população. É isso que eu pus nessa observação. Os dados se referem a uma população, por causa das palavras todos os funcionários e nessa empresa. É isso que significa, são esses dois termos, essas duas frasezinhas aí, né, todos os funcionários nessa empresa, que indicam para mim que eu estou trabalhando com uma população. E um outro cuidado que vocês têm que ter é que na hora que eu montei essa tabela, veja que cada classe tem um tamanho, uma amplitude diferente. Então, a primeira classe vai de 1.000 até 3.000. A amplitude dela é de 2.000. A segunda vai de 3 a 6.000. Então, eu tenho uma amplitude de 3.000. A terceira classe vai de 6.000 até 10.000. Portanto, eu tenho uma amplitude de 4.000. Não que isso mude alguma coisa, mas é só para você ficar atento, porque normalmente as classes vêm todas iguais, todas de mesmo tamanho. E aqui eu pus todas de tamanhos diferentes. Então, isso vai interferir basicamente no quê? No cálculo do xi. Então, eu pus de novo a tabela aqui, já com os pontos médios. Ó. De 1.000 até 3.000, ponto médio, soma e divide por 2. 1.000 mais 3.000 dá 4.000, dividido por 2, 2.000. De 3 a 6.000, soma e divide por 2, vai dar 4.500. 6 a 10, soma e divide por 2, vai dar 8.000. Tá? Então, só tem que tomar cuidado para não sair aí no embalo dos exercícios anteriores, né, que normalmente as classes têm todas o mesmo tamanho, aí você sai no embalo e vai colocando tudo o mesmo tamanho e acaba pondo o valor errado aqui, porque tenta fazer a conta de cabeça, né, e aí acaba fazendo coisa errada. Então, beleza, fiz normalmente a conta do xi, que é o nosso ponto médio. A gente já tem, portanto, as duas colunas que a gente precisa. Eu tenho aqui a coluna do ponto médio e tenho aqui a coluna do F'I, que são as frequências absolutas.
E agora, o que eu vou ter que fazer? Calcular a média. Como no enunciado estava falando que era uma população, eu vou calcular a média populacional, ou seja, vou calcular o MI. A fórmula é a mesma, xi vezes fi, ou fi vezes xi, tanto faz a ordem. Pega o número da primeira linha, do f e i, multiplica pelo x da primeira linha, trocou de linha, põe mais, f vezes x, trocou de linha, põe mais, f vezes x, e divide tudo pelo total, divide por n. Gente, toma cuidado com uma coisa, tá? Não tem nada a ver com esse exercício, mas normalmente algumas pessoas às vezes se atrapalham. No caso de amostra, no caso de população, a fórmula da média é sempre esta fórmula, sempre dividindo por n. Tá? A história do n-1 é só no caso de amostra e na fórmula da variância. Caso contrário, a fórmula manda dividir por n, é por n. Não vai inventar de calcular a média aqui, se fosse uma amostra, de calcular essa média colocando n-1. Tá? Bom, beleza. Fiz essa conta, dividi. Resposta, salário médio, 3.664,18. Essa é a média dos salários, ou seja, o salário médio. Ok. Variância. Era uma população, então eu vou trabalhar com sigma ao quadrado. Se é uma população, eu ponho sigma ao quadrado. Ou seja, joga os valores nessa fórmula. Está aqui, ó. O FI da primeira linha, 35, pus aqui, que multiplica o XI da primeira linha, que é o 2.000, menos a média, que é esse número que a gente acabou de calcular, fechou parênteses e levou ao quadrado. Mais, mesma coisa para a segunda linha, ó, o F da segunda linha, o X da segunda linha, menos a média que a gente calculou, eleva ao quadrado, trocou de linha, põe mais, F que multiplica o X menos a média, fechou, eleva ao quadrado. E aqui, como é população, divide por n, divide por 67. Faz a conta, joga essa linha de cima de uma vez só na calculadora, divide pelo 67, vai dar esse numerão aqui, tá? Vai dar esse número gigantesco. Não esquenta a cabeça, porque isso é variância. A variância, ainda mais que os números aqui dos x's, né, são números altos, a variância vai dar gigante mesmo, normal. Não se assuste com isso. Você vai ter que pegar esse número, tirar a raiz quadrada dele, e aí sim você vai ter um número mais razoável. Lembra que esse número aqui é este número ao quadrado. Tá? Por isso que dá 4.200.000. Lembra que isso aqui significa reais ao quadrado. Ou seja, não dá para interpretar. Então eu fui lá, tirei a raiz, e aí a unidade de medida fica em reais, que é a mesma unidade de medida aqui da nossa tabela, dos dados da nossa tabela. Então, o salário médio, fazendo a interpretação, né? O salário médio das pessoas dessa empresa, né, dos funcionários dessa empresa, é de R$ 3.664,18, com um desvio padrão de R$ 2.052,28. A interpretação: em média, os salários oscilam R$ 2.052,28 em torno desta média de 3.000 e poucos reais. Tá? É uma oscilação média dos salários dos meus funcionários ao redor da nossa média salarial. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, muita saúde, paz e prosperidade a todos. A gente se vê numa próxima aula. Tchau!